Nós estamos numa série de mensagens, Heróis da Fé. Semana passada nós estávamos no Salt Camp, mas hoje eu quero ministrar para vocês sobre a coragem da fé. Antes, Hebreus capítulo 11, verso número 1 a 2, diz assim: o fato essencial da existência é que confiança em Deus. A fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Repita comigo assim: a fé, repita forte, a fé é o combustível para que vivamos uma vida cristã bem-sucedida. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, verso número 6 diz: é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. E hoje nós vamos falar sobre a coragem da fé. Pergunta ao seu irmão assim: você é corajoso? O que ele respondeu? Pergunta de novo: você é corajoso? Hebreus capítulo 11, verso número 24 a 28 diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou os privilégios da casa real egípcia, preferiu a vida dura com o povo de Deus, ao invés de se entregar à vida fácil de pecados com os opressores. Ele preferiu o sofrimento no arraial do Messias à riqueza dos egípcios, porque enxergava adiante, antecipando a recompensa. Por um ato de fé, ele virou as costas para o Egito, sem ligar para a fúria do rei. Ele tinha um olhar naquele que ninguém pode ver e continuou firme. Por um ato de fé, celebrou a Páscoa e aspergiu o sangue da Páscoa em cada casa, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse em ninguém. Amém? Eu creio que a grande maioria conhece a história de Moisés, e era necessário alguém de muita coragem para confrontar o faraó. O faraó nada mais era do que o Deus daquele mundo. Era a pessoa mais importante daquela época. E precisava de alguém muito corajoso para que pudesse enfrentar e que pudesse liderar o povo de Deus para a terra prometida. Só para fazer uma análise com vocês, entendeu? Já o povo de Israel era cativo, era escravo lá no Egito, há muitos e muitos anos já, centenas de anos. E o Senhor chamou Moisés para que ele pudesse ser um instrumento de Deus, o instrumento dele, para que pudesse ocorrer a libertação do povo de Deus. Está comigo aqui? Amém? Essa hora é hora de você prestar atenção também junto, tá? Não é só na hora do... Está comigo aqui, gente? Amém? Amém? Não é futebol não, mas pode gritar. Não é Copa do Mundo, aqui é mais importante. Mais importante que piscina, mais importante que futebol, mais importante que guerra das tribos, tá? Então quero ver aquela empolgação que eu vi lá quando for ouvir a palavra de Deus também. Amém? Recebe essa daí que foi de graça essa. Entendeu? Depois eu vou começar a cobrar. Alguém que resgatasse a história do povo e alguém que escrevesse um novo capítulo do povo escolhido por Deus, e esse foi Moisés. Mas como nós estamos falando sobre alguns heróis da fé também, esse livrinho tem lá no VIP Store, se não me engano tem um ou dois só. Então você pode ir lá adquirir. Essa é uma leitura obrigatória para quem se diz cristão, heróis da fé. Alguém também de muita coragem, uma coragem enorme, foi Jerônimo Savonarola. Pastor, nunca ouvi falar desse cara. Esse cara é importantíssimo para nós estarmos aqui hoje. Quem já ouviu falar desse homem aí? Levanta a mão alto. Isso. Se você não viu, só lê o livro. Vamos procurar no Google, pastor. Lê o livro, preguiçoso. Lê o livro, vai ser melhor. Jerônimo Savonarola foi chamado de o precursor da grande reforma. Ele veio antes de Martinho Lutero. O livro cita assim sobre ele: o pregador Jerônimo Savonarola. Savonarola, é difícil falar o nome dele. Jerônimo, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime e a corrupção
desenfreada na própria igreja. Ou seja, ele era sinistro. E esse livro, e a história cristã, ela bate na cara, num bom sentido, e no mal também, daqueles que dizem que a igreja não precisa se posicionar, que a igreja não precisa ir à luta, que a igreja não precisa lutar pelos princípios. E isso daí é balela. Isso daí é de quem é preguiçoso ou de quem já é um anticristo já, parente dele. Vocês estão me entendendo? Pastor, você está nervoso? Não, pelo contrário, eu quero ser alguém posicionado como você também quer ser, em nome de Jesus. Eu quero ser reconhecido como esse Jerônimo Savonarola. Vou falar só Jerônimo, você vai entender, né? Porque senão você vai embolar a língua toda hora. Savonarola. Eu sei qual é o nome dele, mas é difícil falar rápido. Fala rápido, Savonarola. Todo mundo se enrolou, viu? Savonarola. Então, ele era alguém que bateu de frente com o sistema, vamos dizer assim. E começou a pregar. Ele era conhecido por pregar muito sobre isso. E você imagina o tipo de pregação que Jerônimo fazia naquela época para confrontar vício, crime e corrupção. Era como se ele fosse alguém hoje que era contra a descriminalização das drogas, era contra o aborto, era contra a ideologia de gênero. Ele pregava isso ao ar livre. Só que naquela época não tinha rede social, você não conseguia ser censurado. A censura daquela época foi a que ele sofreu lá no final, como eu vou falar com vocês. Entendeu? No final a gente vai contar como que ele foi censurado. Mas eu quero fazer um paralelo com vocês sobre esses dois personagens, para que nós possamos viver a coragem da fé. Você precisa ser alguém corajoso. Pastor, eu tenho medo de barata, eu já sou covarde. Pastor, eu tenho medo de rato. Você pode até ter nojo dessas coisas aí, entendeu? Mas você precisa ser corajoso para poder ir para cima, para poder falar o que deve ser falado. Nesse tempo agora é muito difícil, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode tocar nisso. Para você falar isso, você está me entendendo? Nesse tempo até você sair com a camisa do Brasil é complicado. Né? Vocês estão com a camisa do Brasil aí, você pode ser confundido com... Não, ele não é patriota não, ele votou no cara lá, entendeu? Não, ele pode ter votado no cara, pode ser patriota também, ele pode amar o país dele. Se há algo de bom que aconteceu nesse tempo todo, nesse turbilhão aí, foi que nós resgatamos o amor pela nossa nação. Entendeu? Eu não quero fazer aqui apoio a X, a Y, nada disso, aquilo outro, mas tem uma galera lá, vamos fazer já, né? Mas tem uma galera lá na praia lá, desde, faz mais de 20 dias já, não faz? Já fui lá algumas vezes, não quero incentivar nem você a ir, nem você não ir. Você como cidadão, você resolve as suas pendências. Agora, se você não vai, não critique quem vai. Se você vai, também não critique quem fica. Você está me entendendo? Amém? É cada um, entende cada um. Entendeu? Cada um luta pelo que deseja. Agora também depois, não reclama. Tá bom? Então, a galera, Brasil, bandeira do Brasil, a gente olha para o Brasil, tá, resgatou esse amor pela nossa nação. Nós temos que amar a nossa nação mesmo, amém? Não, pastor, eu não concordo muito com isso, não. Então vai para fora do Brasil. Vai morar na Venezuela, vai morar em Cuba, vai morar na Angola, vai morar em outro lugar, poxa. Eu não amo tanto o Brasil, não. Vai morar em outro lugar. Ah, pastor, porque eu não tive oportunidade ainda. Vai andando. Vai andando que demora, faz até uma caminhada. Saco isso, né, Felipe? A pessoa fica falando assim, não gasta muito, não gasta, vai embora. Igual chegou uma vez uma pessoa para conversar comigo. Ah, pastor, porque eu não concordo com isso da igreja, que eu não concordo com isso, que eu não concordo com isso, que eu não concordo com isso. Eu falei, filho, então você está no lugar errado. Não, pastor, então eu vou sair. Amém. Melhor mesmo. Porque senão vai ser um entrave. Não estou falando que você ir embora da igreja, não, pelo amor de Deus, tá? Espero que se você está aqui é porque você gosta daqui. Mas você imagina, o Felipe me chama para ir na casa dele, eu chego lá e falo bem assim, pô, não gosto de você não, cara. Não gosto da comida que você faz, não gosto do jeito que você recebe as pessoas, não gosto de como você fala, tal, com o outro. E eu vou para a casa dele. É a mesma coisa. Eu não escolhi nascer no Brasil. É brasileiro. Entendeu? Amém? Então nós precisamos de gente assim, corajosa. Tem jovem corajoso aí? Tem uma galera lá no Salt Camp lá, corajoso demais. Se enfiarem escuro lá, em lama, formiga. Rapaz, fiquei de bobeira. Teve um que quase morreu.
Entendeu? Começou a passar mal lá, deu uma louca lá, entendeu? Mas o Senhor cuidou dele, entendeu? Foi uma doideira, foi legal demais. Pastor, você vai comentar essas coisas? Eu não fui, que pena. Mas é o que a gente tem para comentar de agora, né? 4 dias, pô, nós ficamos lá. Dia para enjoar da cara dos outros, né? Mas vamos lá. Uma característica crucial para alguém que vive a coragem da fé, repita comigo assim: humildade. O texto de Hebreus diz sobre Moisés assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou os privilégios da casa real egípcia, preferiu a vida dura com o povo de Deus, em vez de se entregar à vida fácil de pecados com os opressores. Para você entender, se eu beber um pouco de água, porque minha garganta está meio ruim. Mas para você entender, pastor, mas Moisés não era do povo de Deus? Como é que ele estava lá desfrutando as coisas dos egípcios? Você lembra que lá antigamente havia uma ordem, porque o povo hebreu estava crescendo muito. Aí o faraó deu uma ordem: ó, todo menino que nascer, vocês vão e matam. A mãe de Moisés, para que Moisés não morresse, botou ele dentro de um cestinho lá, passou o negócio, tá, paranã, paranã. Se você não conhece, vai ver um desenho de Moisés, você vai ver. Eu vou lá para Record. Aí foi lá, fez um cestinho e tal, botou ele no rio e mandou Miriam acompanhar. Miriam é a irmã dele. Miriam é aquela que dançou. Entendeu? De repente você não conhece Miriam, mas você conhece aquela que dançou, cada música. Vocês conhecem essa música? Quem conhece essa música? Levanta a mão, pode levantar. Ufa! Que eu achei tipo assim, caramba, tô velho demais. Essa música é boa pra tocar no apelo. Miriam dançou na presença de Deus. Mas aí Miriam foi lá, acompanhou, tá pro outro, e Moisés parou lá no pé da filha do faraó, lá no cantinho lá. Então ela pegou para criar. E aí toda história, tal, pro outro. Ou seja, Moisés, teoricamente, ele era ali cidadão do palácio, ele era morador do palácio. Ele tinha os benefícios de alguém que morava no palácio. Ele rejeitou isso tudo para viver com o povo que era o povo dele. Ele rejeitou tudo que era de valor ou tudo que era fácil. Ele saiu da zona de conforto, como nós falamos na semana anterior, retrasada. E o livro fala assim também sobre Jerônimo. Ao apresentar-se no convento, não pediu o privilégio de se tornar monge, mas rogou que o aceitassem para fazer os serviços mais vis da cozinha, da horta e do mosteiro. Ou seja, para você viver a coragem da fé, é necessário que você seja humilde, diga humilde. Agora, não confunda humildade com pobreza ou com comiseração. Como assim? Ah, eu sou tão pobre, eu não tenho nem o que comer, eu sou tão humilde. Não. Você pode ter R$1 no bolso, pode ser orgulhoso. Você pode não ter o que vestir de diferente, mas pode ser orgulhoso. Se eu fosse definir para vocês, na minha concepção, o que seria humildade, humildade seria dar valor ao que é certo. Aquele que é humilde dá valor àquilo que é correto, aquilo que realmente tem valor. Você está me entendendo? Então, tanto Jerônimo quanto Moisés, eles deram valor àquilo que era o correto. Eles abriram mão de riquezas, abriram mão de facilidades que eles poderiam ter. Para você entender a história também de Jerônimo, ele era a igreja católica e tal, e o monge era como se fosse a parte mais alta ali da hierarquia. Ou seja, tinha os seus privilégios. E ele não aceitou isso, falou bem assim: não, pode me botar para servir em outro lugar. Não porque ele queria que as pessoas tivessem pena dele, mas ele queria demonstrar o seguinte: há algo muito mais de valor do que isso. Para você viver uma vida em coragem e fé, você precisa ser humilde. Você não pode ser orgulhoso. A palavra de Deus diz assim, ó: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Provérbios 16, 18, 19. Se você quer ler um livro para poder só tomar uma pancada, lê Provérbios. Ele é bom para poder amassar a carne. Entendeu? Ele é gostoso. E ele é pequenininho. Então, vira para o seu irmão e fala assim: seja humilde. Fala assim: abaixe esse nariz. Como assim? Nariz em pé, entendeu, gente? Tem gente que é muito metido.
Ah, pastor, eu te acho metido, de repente é porque você não me conhece. Mas não é questão de você achar ou achar o outro. É questão de você se sentir mesmo tal. Você, soberano. Você é aquele que sabe mais da Bíblia. Ninguém conhece mais que você. Tal, aquilo outro. Eu posso confrontar quem eu quiser. Eu posso debater com quem eu quiser. Ah, é pro inferno. Já falei com vocês aqui várias vezes aqui que eu, Marco Aurélio, vou descer. Não gosto de participar de rodas onde tem alguém que sabe tudo e não deixa ninguém falar. Eu chego numa roda, tá conversando eu, Thiago, Caio, Pedro. A gente começa a conversar alguma coisa, tá? E o Caio quer toda hora interromper os outros. Entendeu? Ninguém perguntou nada a ele, ele quer continuar respondendo. E ele quer falar, paraná, 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 sai fora. Eu gosto de ensinar e gosto de aprender ao mesmo tempo. Então não seja o chato da roda. Seja alguém que edifica e que também aceita ser edificado. Não seja nariz em pé. Não seja orgulhoso. Olhe para a pessoa, de repente do seu lado, e veja a caminhada dela. Tem muita gente que fala, de repente, mal do pastor. Não de mim, estou falando do nosso pastor Sênio. E você não tem a idade que ele tem de ministério pastoral. Valorize essas coisas. E eu não estou falando isso porque é meu pai, não. É porque eu sempre aprendi isso. Quando eu estive nessa turma foi da mesma forma. Tinha dezenas de pastores lá. E eu entendia, eu honrava. Eu não podia ser orgulhoso. Ah, eu sabia tocar. Tá, não, então me bota para tocar e não melhora aí, não. Eu tinha que entender que eu tenho que ser humilde. E quem me promove, quem me coloca nos lugares onde eu tenho que estar é Deus e não o meu orgulho. Pelo contrário, o meu orgulho faz eu cair. Então, se você acha que você é o bonzão, segura as pontas aí. Pastor, que isso, pastor? Tá muito bravo hoje. Não, isso é a maior palavra de amor que eu posso dar para você. Posso dar nessa noite. Por quê? Porque eu já fui esse cara orgulhoso. Quando eu tinha 16, 17 anos. Por ser filho de pastor, por saber de muita coisa. Eu era orgulhoso quando eu tinha 10, 12 anos. Eu brigava com a professora da classinha infantil. Porque eu ouvi história da Bíblia, gente, desde do ventre. Então, a professora ia contar alguma história, eu interrompia ela e contava. Ah, isso é certo, pastor? Não, isso é errado. Ah, mas só era criança, não importa, estava errado. E aí com 16, 17 eu me achava um bonzão. Ah, paraná, 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 paraná. Toma, Deus me deu. E hoje tem alguém que eu sou casado que sempre está ali para me furar quando precisa. Por quê? Porque você sempre tem que ter alguém para mostrar quem você é. Para mostrar tipo assim, ó, você é bom nisso, mas você é ruim nisso. Melhora nisso, acerta nisso, cresce nisso daqui. Não quer dizer que não. Isso não é uma palavra para que você não dê honra a quem tem honra. Isso é completamente ao contrário. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com uma safra de jovens e adolescentes que estão surgindo, que nunca leram um capítulo da Bíblia completo e acham que são doutores da lei. Eu tenho uma preocupação muito grande das pessoas sendo doutrinadas pela internet, não pelo relacionamento com o Espírito Santo. Serem doutrinadas pelo Twitter, ou por aquilo que as pessoas falam. Tem alguém que ora, que jejua, que zela pela tua vida, que clama, que está aqui todo dia. Aí um cara fala lá que a parede preta é pecado, você começa a denunciar a parede preta. Aí um cara fala lá que o pastor não pode usar esse tipo de roupa, que tem que usar uma beca, tem que vir igual um padre. Aí você começa a falar, o pastor tem que vir igual um padre, se não vier de pato é errado. Já viu uma foto? Marcelo. Então cuidado. Vira pro teu irmão e fala bem assim, você não é bom. Bom é Deus. Você é lindo, maravilhoso, tudo. Entendeu? Vai ser usado por Deus, em nome de Jesus, como... Nome de Jesus. Mas se Jesus, que era Jesus, falou bem assim, eu não sou bom, bom é meu pai. Quem somos nós, amigo? Ei, como diz aí, se coloca no seu lugar, mano. Para que eu tenho que me colocar no meu lugar? Para que Jesus te coloque no lugar que Ele quer. Quando você está querendo se colocar no lugar, você erra o lugar, você vai para um lugar que não é para ir, você vai para uma posição diferente. Entendeu? Quando o Jonas quis fazer o quê? Não vou para lá, não, vou para cá. O que aconteceu? Foi para dentro da baleia. Do peixe, quer dizer. A gente fala que é baleia, mas é porque
É um animal grande, é um peixe grande. Podia ser qualquer outro tipo de peixe. A Bíblia não fala que é baleia não, tá, gente? É por isso que antes que alguém fale herético, vai lá pro Twitter, pastor, tal. Mas as histórias lá pintadinhas diz que é uma baleia porque é um animal que ele ficou dentro regido. Você imagina isso? Já ficou dentro de um peixe uma vez? Não, né? Então fala com seu amiguinho assim, ó, mano, você quer chegar em algum lugar? Deixa que Deus te leva. Não deixa o teu orgulho, o teu soberba. Pastor, eu tenho muito conhecimento, entendeu? Amém. Continua conhecendo, continua estudando, continua praticando, continua lendo a Bíblia, continua tendo um relacionamento. Agora não queira doutrinar aquilo que você não sabe. Tem coisa que é experiência mesmo. Eu não posso ouvir um conselho sobre criação de filhos de alguém que não tem filho. Ah, pastor, isso é soberba? Não, porque normalmente ele não vai saber. Não é verdade? Não é verdade? O Gabriel não pode chegar para mim e falar assim, Marco, quando seu filho fizer isso, você faz isso com ele. Gabriel não cuida muito bem do carro dele, do teclado, mas de filho não, ainda não. Nem namorando, tá solteiro, gente, ó. Solteiro, bonitão. Tá aqui, toca um teclado, pode fazer uma música para você, imagina. Você entrando e ele tocando, vai? Ó, fiz um merchan agora, hein, Gabriel? Agora, se o Vinícius chega e fala alguma coisa para mim, o Vinícius tem 2 filhos, diferente. Vou parar para ouvir. Ah, mas isso é orgulho, isso é soberba do senhor. Não, isso também é bom senso. Você tá me entendendo? Alguém tá numa depressão profunda. E você começa a estar em depressão, você vai pedir ajuda a ela? Um vai se matar, um vai matar o outro, ajudar. A palavra de Deus diz isso, um abismo puxa o outro. Então, fala com o seu irmão assim, faz isso para ele só. Calma. Mas eu sou muito corajoso. Não confunda ser corajoso com ser imprudente. Moisés parou em frente a uma vermelha, ele não falou bem assim, bora todo mundo nadar, porque quem não sabe nadar vai levar também, não. Foi assim? Não. Moisés, quando o povo pediu alimento, falou, não, fica tranquilo que tem areia aqui, vou transformar em pão. Não falou nada disso. Ele esperou que Deus fizesse algo, que mostrasse fazer algo. Então, humildade sempre. Viver a coragem da fé te faz cumprir o propósito de Deus. Sendo assim, ambos foram, repita comigo, precursores. Como assim, pastor? Êxodo 3:10 diz, agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. E no livro sobre Jerônimo diz assim, apesar de tudo, Savonarola tornou-se um dos ousados e fiéis arautos que conduziram o povo à fonte pura e às verdades apostólicas registradas nas Sagradas Escrituras. Moisés foi precursor para que Josué assumisse e o povo entrasse na terra prometida. Da mesma forma, Jerônimo, ele precedeu Martinho Lutero. A história diz que Savonarola, só não foi o pai da reforma protestante por causa do cenário político da época. Se o cenário político fosse um pouco mais parecido com o da época de Martinho Lutero, não seria Martinho Lutero, e sim Jerônimo. Por isso que a história chama ele de o precursor da grande reforma. Ou seja, quando você vive a coragem da fé, você se torna precursor de algo que vai acontecer. Amém? Como assim, pastor? Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Se não acontecer na tua geração, vai acontecer na próxima. Através daquilo que você plantou nessa, em nome de Jesus. Eu creio que eu vou viver muitas coisas aqui ainda, na terra. Mas se Jesus não voltar até eu morrer, e ele me levar antes, eu quero que o meu filho colha daquilo que eu plantei. Que eu tenha sido precursor de algo que ele pode viver. E eu já estou vivendo isso, graças a Deus. Como assim, pastor? Eu já vivo coisas assim. Do que meu pai foi precursor para que eu pudesse viver e para que meu filho pudesse viver. Eu sou de uma época, presta atenção para você que de repente é mais novinho.
Novinho fora de igreja e novinho, de novinho mesmo. Eu sou de uma época que o de jovens era quando dá, quando desce. Quem aqui já participou dessa época? Quem já participou? Tipo assim, quando tiver data para acontecer, acontece. Quando tiver qualquer programação fora, entendeu? Cancela o culto. A nossa igreja leva tão a sério, tão a sério, tão a sério. O pastoreio com a juventude, o nosso pastor leva tão a sério isso, que nem casamento pode ser feito sábado na igreja. Porque tem culto de jovens. Ah, pastor, que besteira. Não, porque nós temos que ter os jovens aqui para não ter jovem lá fora. Você está me entendendo? E nós não começamos com... Nós só temos um integral na equipe do Salt toda, que sou eu. A pastora é voluntária, para quem não sabe, a pastora Gal, ela não é integral da igreja. A Rebeca também é voluntária, Marcela é voluntária, Jonathan é voluntário, vou esquecer de todo mundo, né? Daniel é voluntário, Pamela é voluntária, Kelvin é voluntário, Antônio é voluntário, que a equipe deu uma crescida, graças a Deus. São pessoas que se doam, são pessoas que entendem que o sábado delas é feito para vir para cá. E não por peso, por obrigação, mas por amor. E se você está aqui também, glória a Deus por isso. Porque você entende que isso daqui não é um compromisso na sua agenda. Isso daqui é um lugar que você separou, é o tempo que você separou para receber algo de Deus, para se reunir com os jovens. E nós vamos impactar assim a nossa cidade, a nossa nação, o nosso estado, e o que preciso for. E nós vamos continuar crescendo. É o que eu tenho ouvido no Brasil. Nós não podemos ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no Brasil. Eu não posso parar com o grupo de jovens. Ah, porque está difícil agora. Ixi. Já foi muito mais. Eu era do tempo que com de jovens eu pegava na guitarra, tocava guitarra. Alguém ainda teve esse tempo? Tocava guitarra, da guitarra, pedia um tempinho para a igreja, tocava o teclado, saía e ia pregar. Por que, pastor? Porque você achava bom? Você era o tal? As pessoas pensam isso. Não, é porque não tinha gente para servir. É porque não querem pagar o preço. Porque de repente você quer aparecer. Ô, Jesus. Não. Esquece. Nem ia falar de ninguém, não. É porque de repente ia ser muito forte que eu ia falar. Mas de repente você quer aparecer, mas não quer pagar o preço. Mas eu queria tanto pregar. Vai orar. Vai jejuar. Vai fazer alguma coisa. Vai pregar para tua célula. Vai fazer alguma coisa. No louvor, tu fala do louvor porque eu que faço entrevista. Eu e a pastora Gal que fazemos entrevista para poder entrar no ministério do louvor, na dança. Na dança é só ela, porque só entra mulher. A gente faz entrevista e pergunta assim, aí, está disposto? Vai para cima? Vai. Ou você quer só se aparecer? Tem que ter cuidado, tem que ter empenho. Todos os ministérios. A intercessão é um processo enorme que se passa, não é? Tem que ler livro, tem que ler aquilo. Ah, que chatice, então não entra. Então não entra. Quem quer viver coisas grandes com Deus tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Para você se tornar um precursor de algo grande que vai vir, você tem que pagar o preço. Pastor, mas eu não quero ser precursor, eu quero ser estrela. Então Deus vai te apagar. Porque pode ser que Deus está te levantando para poder plantar algo que só vai ser colhido daqui a 50, 60 anos. Savonarola plantou algo lá atrás. Martinho Lutero colheu um pouco. E nós estamos colhendo frutos de mais de 500 anos atrás. 505 anos atrás da Reforma Protestante. Nós estamos colhendo fruto até hoje. E eu espero que se Jesus não voltar daqui a 100 anos, que as pessoas colham frutos daquilo que a família Vida e Paz fez hoje. Daquilo que essa igreja fez hoje, daquilo que a Juventude Salt fez hoje. Seja precursor de algo, em nome de Jesus. Por isso que você está entendendo que é uma linha. Você só pode ser precursor se você for humilde, porque senão você vai querer ser a estrela. Eu quero que os meus discípulos, aqueles que o Senhor me deu a graça de poder discipular, vão muito mais longe do que eu. Assim é o desejo da pastora também. Eu quero que meu filho vá muito mais. Em nome de Jesus.
Você não sabe a alegria que eu tenho de ver um filho meu, um discípulo, servindo, fazendo algo. Eu puxo a orelha, eu chamo a atenção, eu falo, eu ministro, eu ajudo. Mas é uma alegria. Ou você não acha que quando as pessoas falam do Pedro, como é que ele se comporta, como é que ele já é doido por bateria, entendeu? Você acha que eu não fico feliz por isso? O pastor Pedro é chapado igual a mãe, né? É. Ele gosta de ficar chapando em casa. Ele é mais crente que eu e a mãe dele, muito mais, né? Tem pureza, não tem pecado, é puro. Entendeu? Se der um negócio aí, quem vai pro céu primeiro é ele, filho. A gente agarra nele e vai junto. Mas eu tenho alegria de ver isso. Eu tenho alegria de ver o meu filho Marcelo, hoje na bateria, depois ministrando, depois tocando violão. O pastor virou um bombril também, né? É isso aí, amém. Não é a intenção ser bombril, porque Deus tem que levantar outras pessoas também, em nome de Jesus. Deus, então, já vai um aviso para você aí. Nós tínhamos uma carência muito grande na igreja de intercessores homens. Homem não gosta de orar. Deus está levantando alguns agora em nome de Jesus. O pastor me atingiu, eu sou homem. Entendeu? Que bom. Vá orar então. É porque de repente, porque intercessão é coisa de mulher. Não. A única coisa na igreja que é coisa de mulher é dança. Dança só para mulher mesmo. Pastor, meu homem, não pode dançar hip hop, break, essas coisas. Agora, isso é preconceito, pastor. Que preconceito o quê? O senhor é antigo. Que bom. Prefiro ser careta e andar no céu do que ser novinho, tal, aquilo outro, ficar no inferno. Hoje eu tô pra frente, né? Porque eu fiquei uma semana sem pregar, gente. Entendeu? Nós fomos pra lá, ficamos só na piscina relaxando. Eu falei, isso agora eu vou. Mas vamos lá. Que até o tempo já foi embora. Viver a coragem da fé gera um resultado surpreendente e necessário. Repita comigo assim, resgate dos princípios. Ele tinha, o texto de Hebreus diz assim sobre Moisés, ele tinha um olhar naquele que ninguém pode ver e continuou firme. Por um ato de fé, celebrou a Páscoa e aspergiu o sangue da Páscoa em cada casa, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse em ninguém. Isso é para você entender, a Páscoa pela primeira vez foi celebrada aí, nesse ponto aí. Foi na última praga. Foi quando Deus falou bem assim, eu vou matar os primogênitos todos, né? Os teólogos aí. E aí, mas eu só não vou matar quem tiver com o quê? Sangue na porta. E aí, o que Moisés fez? Celebrou a Páscoa. É interessante isso, porque ele celebrou a libertação do povo antes mesmo de ser liberto. Entendeu? Ele creu num Deus que faz as coisas que não são, como se já fosse. E ele resgatou a liberdade que era já do povo de Deus. Eles nasceram para ser livres, não para serem escravos. Então ele resgatou o princípio ali de adorar a Deus, de celebrar a Páscoa. Tanto que depois a Páscoa se tornou para nós a data mais importante do ano, onde nós celebramos a ressurreição de Cristo. Tanto que tem lá a sexta, o sábado e o domingo, né? Já viram o especial de Páscoa? Jesus vai, vem, morre, olha, Jesus está ali, ó, que fez, tal, apanhou, vai, passa o sangue nele ali, o chocolate, o negócio, vem, senta a bordoada nele, o pessoal gosta de bater nessa hora, vai, crucifica e tal. Então ele resgatou esse senhorio do próprio Senhor, resgatou esse princípio do povo de Deus. E olha só o que o livro fala sobre Savonarola. Até o final da mensagem eu sabia que eu aprendi o nome. Como resultado, o povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador. Deixou os cânticos das ruas para cantar os hinos de Deus. A igreja que influencia o mundo, e não o contrário. Não é o mundo que tem que influenciar a igreja tem que influenciar lá fora.
Não é os princípios que estão sendo colocados aí que influenciam aqui dentro. É a palavra de Deus que tem que influenciar lá fora. Ah, mas o Brasil não pode ser cristão. O Brasil, Paraná. Nós vamos continuar lutando pelos nossos princípios. E pronto, acabou. Pastor, mas se a partir do ano que vem falar que é contra o aborto é crime, nós vamos continuar falando que é contra o aborto. Mas nós não estamos contra a lei, pastor. Mas é mais importante obedecer a lei de Deus do que dos homens. Ih, pastor, vai ser uma renca de gente presa. Já é no mundo todo, é no Brasil que tem essa liberdade, gente. Tem que louvar muito a Deus por isso. Aqui na Nicarágua, aqui pertinho. Presos, padres, pastores, canal de televisão fechado, tudo. Um pastor, vocês todos conhecem, André Valadão, e lá a conta dele está censurada lá, ele está com perfil reserva agora, né? Perdeu uma conta dele lá de 5 milhões de pessoas. Ah, pastor, isso é o quê, pastor? Isso pode ser o início de uma perseguição. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar firmes. Nós vamos continuar lutando para resgatar o princípio. Nós vamos continuar fazendo igual o Jerônimo fez, igual Moisés fez, igual os outros fizeram, lutando por aquilo que é a palavra de Deus. E as consequências, pastor? As consequências vêm. Mas uma das teorias que a minha esposa acredita, que é que nós somos pós-tribulacionistas e não pré, é que nós devemos ser pós para que o povo de Deus seja realmente provado nessa tribulação. Se for isso, meu amigo, você está preparado? Não responda. Não responda. Pastor, se nós começarmos a ver isso, eu não estou me importando com aquilo que o mundo noticia ou que diz. Eu me importo com aquilo que a palavra diz. Pastor, se começar uma crise, nós vamos viver dentro da crise. Pastor, se começar uma tribulação terrível, nós vamos continuar perseverando, dando glória a Deus, que a palavra diz, tem de grande gozo quando passar pela tribulação. Passando pela prova, dando glória a Deus. Pastor, se ficar muito difícil, nós vamos continuar caminhando. Vai não? Vai não? Amém. Pastor, mas se for muito difícil, aí vamos ter que continuar orando, aprovar. Tem quando a gente brinca, tipo assim, vai dividir um menino dos homens? É isso aí, mano. Pastor, você torce para chegar esse tempo, então? Irmão, eu estou orando para que Deus faça coisas maravilhosas. A forma que Ele faz, muitas vezes nós não entendemos. Nós precisamos obedecer e continuar seguindo. Amém? Então continue lutando pelos princípios da palavra de Deus. Você na tua escola, na tua faculdade, na rua, onde você estiver, continue falando daquilo que a palavra diz. Você está me entendendo? Amém? Amém, gente? Pastor, por que você fica falando isso o tempo todo? Porque eu falo o que é da palavra. Eu não estou preocupado aqui em ganhar membro ou perder membro, não. Pelo contrário. Eu estou preocupado em pregar a palavra de Deus. Porque não adianta nada eu ter uma igreja muito lotada e eu ficar no inferno e a igreja para o céu. Pessoal, que beleza? Jesus volta e eu fico aqui. Aí Jesus fala assim, não, você não subiu, meu amigo, porque quando era para você falar a verdade, você não falou. Então eu vou falar a verdade. Ah, pastor, e aí você vai ser taxado como preconceituoso, como homofóbico, como racista. Não, não tem problema. Eu quero ser taxado pelo meu Deus como alguém que falou da palavra de Deus. Então eu continuo acreditando na vida. Eu continuo acreditando na sanidade das pessoas. Eu continuo acreditando que drogas faz mal sim. Eu canso de ouvir testemunhos de pessoas, tal. Me encontro com Deus agora, gente. Agora, dos homens. Não foi? Agora. Pessoas falando assim, eu vou conseguir, eu vou me libertar disso daqui. Eu não consigo ficar 3 dias aqui sem isso, mas eu vou ficar em nome de Jesus. E você de 15, 14, para de show, rapaz. E começa a viver a palavra de Deus. Começa a botar em prática aquilo que você diz que lê, aquilo que você diz que ouve. Pastor, mas eu quero chapar. Eu quero chapa ouvindo a palavra de Deus. Chapa entendendo que a palavra de Deus diz que homem é homem e mulher é mulher. Chapa dizendo que a palavra de Deus diz que matar é errado e acabou. Chapa dizendo que droga é ruim e acabou. Por que você fica nervoso com isso? Porque eu vejo jovens se perdendo à toa. A minha família já passou por isso. Do
do mal que as drogas fazem. Então nós precisamos de pessoas como Jerônimo foi para frente, lutou. E olha que ele não conseguiu na época dele o que ele queria conseguir, mas ele plantou algo para que Martinho Lutero pudesse colher depois. E eu declaro em nome de Jesus que nós temos plantadores aqui de sementes da verdade, das boas novas, avivalistas, profetas, pastores, apóstolos, mestres. Pessoas que vão ser determinadas, corajosas. Fica de pé para parecer mais corajoso. Porque de pé você parece mais corajoso. Sentado parece estar cansado. Fala bem assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma curiosidade para a gente fechar sobre a morte dessas duas pessoas, tanto de Moisés quanto de Savonarola. Judas 1:9 diz assim: mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Moisés foi tão sinistro, tão sinistro, tão sinistro, que depois que ele morreu, presta atenção, o diabo queria o corpo dele. Houve uma briga por causa do corpo de Moisés. O livro fala sobre Savonarola assim: destruíram o corpo desse precursor da grande reforma, mas não puderam apagar as verdades que Deus, por seu intermédio, gravou no coração do povo. Sabe uma curiosidade interessante sobre esses dois homens? A morte deles, a morte dos dois, deu início ao cumprimento da vontade que Deus tinha para aquela época. A morte de Moisés fez com que Josué se levantasse e liderasse o povo para entrar na terra tão prometida deles. A morte de Jerônimo fez com que se levantasse um homem chamado Martinho Lutero, que pregou 95 teses na frente de uma igreja e disse assim: eu não concordo com isso, com isso, com isso, com isso, porque a palavra que nós lemos diz que isso não vem do céu, isso não está na palavra, não posso concordar com isso, não posso concordar com aquilo. A morte desses dois homens levantou pessoas, levantou homens e mulheres de Deus para poder viver algo. Entenda uma coisa muito importante: eu creio que o objetivo de Deus não é que você morra, mas nós devemos, entenda isso com muito amor e carinho, nós devemos honrar a morte daqueles que lutaram e sofreram pelo Evangelho. E hoje nós temos uma liberdade incrível para falar ainda daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Então use disso, seja alguém corajoso para falar na tua escola, para falar na tua faculdade, para falar na tua casa, para falar no teu trabalho. De repente você está lá na escola, na faculdade, só falam besteira, só falam besteira, só falam besteira. Quando você for apresentar um trabalho, você fala bem assim: posso falar um negócio antes aqui, professor? Aí a pessoa fala: pode. Aí você começa: Senhor Jesus, eu declaro a bênção sobre essa sala. Pastor, mas eu vou perder ponto. Você vai ganhar ponto lá em cima. Isso não é afronta à autoridade, isso é você mostrar quem é maior mesmo. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu fiz isso várias vezes na minha escola e na minha faculdade. E olha que eu vivi, estudei numa escola que era dita batista, mas de batista só tinha o nome. E tudo que era contra, eu falava assim: não, isso daí é verdade não. Isso daí não é verdade não. Não, isso daí não vou participar não. Eu estudei numa escola, uma época que não era cristã, e ela tinha lá, não vou entrar muito nos detalhes, mas tinha festa junina, tinha festa do Dia das Bruxas, tinha aquelas balinhas de Costa do Damião, não é isso? Pregava isso, tá? E eu nunca participei de nada disso. Meus pais sempre me ensinaram a nunca participar. E algumas coisas dessas valia ponto. Aquele ponto extra, não tem? Você sempre precisa? Aquele pontinho extra que você sempre precisa, ou na escola ou na faculdade. Um pontinho, 2 pontinhos extra. Ah, pai, só uma festa junina, só um negócio. Eu decidi sair fora. Durante 3 anos eu fui o melhor aluno da escola. Eu fui para uma escola batista, eu não tinha condições de pagar. Eu fiz uma prova de bolsão, fiquei em 2º lugar. E ganhei 70% de bolsa.
Pastor, por que você está falando isso? Você vai mostrar, né, pastor? Não, é só para dizer que quando a gente decide viver as coisas de Deus, Deus nos honra e nos coloca no lugar que a gente tem que estar mesmo. Decida viver as coisas de Deus, jovem, adolescente, adulto que está aqui. Decida ser alguém corajoso, alguém que realmente seja humilde, mas corajoso, alguém que seja um precursor de algo grande. De repente você fala assim, pastor, eu tenho um ministério muito forte nessa área aqui, mas não tenho esse ministério na igreja. Converse conosco, fala assim, eu quero ser um precursor, eu quero começar um ministério desse na igreja. Irmão, se alguém chegar para a gente e falar assim, eu quero trabalhar, se a gente vai falar o quê? Não, não quero que você trabalhe, não. Agora, muitas vezes você não quer fazer nada. E eu declaro em nome de Jesus e cancela a palavra que diz que jovem, adolescente dessa geração é muito preguiçoso. Cancela isso em nome de Jesus. Que só quer saber de celular, só quer saber de série, cancela em nome de Jesus isso. Eu declaro que aqui nós temos jovens, adolescentes, adultos determinados, animados, engajados em fazer aquilo que Deus tem para cada um deles. A mesma raça que você deu lá na Guerra das Tribos, dessa raça também para poder falar do Evangelho, para poder viver essa vida em coragem. Vira para o seu irmão e fala assim, você é corajoso. Fala, você é corajoso. Aponta para ele e fala com verdade, você é corajoso. Você precisa ouvir isso de alguém. Você precisa sair daqui e ter coragem. Eu não sei se você vai lanchar em algum lugar, vai na pracinha, ou vai em algum lanchonete e tal, pro outro. Mas tenha coragem de quando a pessoa for servir um negócio para você, falar assim, Deus te abençoe, eu posso orar por você? Tenha coragem de falar algo de Deus para alguém. Eu não sou esse evangelista. Dentro dos ministérios, dos 5 ministérios, eu não sou evangelista. Mas eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus, porque isso é uma comissão, ir de fazer, pregar o evangelho todo mundo. Está lá em Mateus. Ou seja, a oportunidade que eu tenho, eu falo. E olha que eu sou muito tímido, por mais que você ache que não. De repente alguns lá no South Camp me conheceram um pouco mais. Fui mais quieto. Gosto de jogar bola? Claro. Outro nível, outro patamar. Obrigado. Mas eu não posso deixar de falar. Eu fiz uma caixa de perguntas. Uma caixinha, aquele negócio da trend lá que ele falou, o que vai lembrar de mim? Eu fiquei muito feliz com algumas respostas. Aquilo ali me deu muita alegria, muita força para continuar. Você não, de repente não sabe, mas nós passamos por dificuldades também, tá, gente? Temos que resolver muito pior de vez em quando, né? Senta, conversa horas e horas, eu e minha esposa, depois senta eu, minha esposa, Marcela, Rebeca, eu sento com aquele menino direto ali para conversar. Coisas do reino, coisas que a gente precisa crescer, coisas que precisa resolver. E algumas vezes Deus dá um alento. Uma das coisas que falaram lá foi o seguinte: o Senhor falou palavras proféticas sobre a minha vida, que eu direciono meu futuro através delas. Eu não peguei aquilo ali para me achar um tal, mas eu peguei para aquilo ali para dizer assim, eu estou no caminho, eu vou continuar perseverando. O que eu quero dizer para você é que independente da situação que você está hoje, se você está aqui hoje, é porque o seu coração já diz muito. Se você está aqui é porque você resolveu, tipo assim, cara, eu preciso ir lá. Pastor, mas eu vim aqui só para poder conversar com o cara. Então Deus pegou na esquina. Não foi na reta, mas pegou na esquina. Então o que Deus está mandando dizer hoje, nessa noite, é que você é corajoso, você pode. Você vai vencer, você vai romper, você vai ser um avivalista para esse tempo. E como nós precisamos de jovens que se levantem mesmo,